está aqui, né? Bom dia a todos e nós que possamos estar na sintonia divina, os amigos bondosos, o coordenador desse trabalho social, como também o coordenador deste momento de reflexão, refletindo Humberto de Campos. Bom dia aos presentes, aos internautas, e que possamos ter uma reflexão maravilhosa com Humberto de Campos. O texto de hoje, a reportagem que Humberto nos traz na manhã de hoje, ela é muito interessante, porque ele nos traz o personagem Firmino da Conceição, que era um doutrinador e muito prestativo, né? Então vamos nos refletirmos, vamos aprender com Humberto. E Humberto de Campos nos traz um aprendizado, uma reflexão muito gostosa, porque ele nos traz em texto, em fatos reais, como ele já disse, para que a gente possa refletir no nosso dia a dia, na nossa vida. E no texto de hoje, Humberto nos traz um diálogo. E vamos nos deliciar com o texto desta manhã. E o texto de Humberto começa assim: espero nos ajude a vencer tão grande obstáculo, dizia uma inquieta senhora ao Firmino. Sua cooperação fraternal é a minha última esperança. Minha filha precisa de conselhos urgentes. Quem sabe estará a pobrezinha seguida de algozes das trevas? Lembrava o interlocutor sorridente. Conheço casos dessa natureza. Em tudo não passa de simples influenciação de elementos inferiores. Estou disso convencida. Não tenho mesmo qualquer dúvida. A menina sempre pautou seus atos pelo sincero desejo de acertar. Nunca desprezou o trabalho, nunca deu mostras de rebeldia. Agora, entretanto, parece obcecada por pensamentos indignos. Hoje mesmo solucionaremos o assunto, assevera o doutrinador prestativo. Irei à sua casa logo à noite. Fique tranquila. Esses maninhos da sombra preparam ciladas ao torto e à direito, mas havemos de vencer o mal, dirigindo energias para o bem. Enquanto a senhora se despedia, evidenciando gestos desordenados de inquietude, outro cliente assomava à porta, requisitando orientação. Então, Firmino acabava de sair de casa e as solicitações eram muitas. Mas vamos adiante. Firmino, exclamava o atencioso, a situação de minha mulher continua desesperadora. Tenho a impressão de que ela permanece insensível a qualquer advertência. A obsessão empolga-lhe o sistema nervoso de maneira absoluta. Ainda ontem, vi-me em situação vexatória na polícia, devido a sérias denúncias de vizinhos. Até quando suportarei este martírio doméstico, meu bom amigo? Não poderia você ir até a nossa casa a fim de ministrar algum esclarecimento? O interpelado inclinou a fronte em sinal de assentimento e acrescentou: poderemos fazer à noite. Alguma
doutrinação. Espere-me depois de 11 horas. Então, veja só, Firmino tinha boa vontade, mas ele não percebia a incoerência. Ele iria à casa de alguém às 11 horas da noite para fazer uma doutrinação. E continua Humberto de Campos. Mal não se havia retirado o esposo aflito. Um velho batia a porta, em companhia de um rapaz renitente e preguiçoso. Admitido no interior, começou a desfiar o longo rosário de queixas comuns. Este meu filho, senhor Firmino, de há muito vem sendo perseguido por entidades perturbadoras. Ninguém mordisse, mas não se engana o meu coração de pai. A princípio, recorremos à medicina, gastei o que pude batendo a consultórios e farmácias. Todavia, não colhi qualquer resultado animador. O rapaz continua fazendo loucuras sobre loucuras. Disseram-me que o Senhor dá conselhos como ninguém e venho apelar para a sua caridade. Por favor, veja se nos pode prodigalizar o benefício de uma orientação. O jovem mirava os interlocutores de soslaio, de canto de olho, dando a entender mais peraltice que demência. Entretanto, o conselheiro, que era Firmino, em vez de receitar-lhe um susto adequado, começou a dizer levianamente: é incontestável, o pobrezinho está obsidiado. Não é de estranhar, visto que as influências maléficas povoam todos os lugares deste mundo. Então Firmino já ia tirando as conclusões antes de observar, de meditar, de refletir sobre os assuntos, sobre o que estava passando aquelas pessoas. Tudo era obsessão. Ele já botava logo o título lá de obsessão. Tira a responsabilidade do cara. Isso mesmo, Neuza. Tira a responsabilidade e é bom que abriremos um parênteses aqui dizendo o seguinte: porque mesmo que o indivíduo esteja obsidiado, a responsabilidade é daquele que se deixou obsediar. Porque os espíritos sem esclarecimentos, eles não fazem, eles não inventam. Ele amplia o que o obsidiado tem. Aquelas coisas que as pessoas têm, o que faz? Há uma amplitude de hábitos, de pensamentos, de ações, de vício. Então, eles ampliam, mas eles não pegam e não colocam naquele ser que está sendo obsidiado, que muitas das vezes são cobranças do passado. Então, continuando o texto de Humberto, nesta manhã, vamos meditar e refletir sobre esta entrevista que Humberto nos traz. E rematava imprudente, Firmino, rematava imprudente. Após longa pausa, Firmino nos disse assim: você, meu filho, está envolvido nas perigosas malhas de perseguidores invisíveis, mas de amanhã em diante faremos serviços de auxílio a seu favor. Qualquer pessoa, nas suas condições, pode cometer os mais negros crimes. Veja só porque está obsidiado, pode cometer os crimes e não é responsabilizado. A responsabilidade é daquele. Não passa a responsabilidade. Todos os dois, o obsidiado e o obsessor, têm responsabilidade. E continua o texto de Humberto. Não conhece os escândalos do noticiário comum?
Então ele acha que todos os acontecimentos é obsessão. A obra destruidora dos maus espíritos, assassínios, suicídios, erros, paixões, resume a perigosa atuação dos seres diabólicos das sombras. Firmino Taquitá. O genitor, embalado pela ideia de socorro gratuito, não ocultava a satisfação em largos sorrisos, enquanto o rapaz dissimulava gestos cínicos. Então o rapaz estava aproveitando. Não existia ali, né? Que pode acontecer, pode ter casos que pode acontecer o seguinte: a pessoa começa como esse rapaz, que ele só está dissimulando as situações, e uma entidade vem toma conta também. Pode acontecer. Mas aqui o que o Humberto nos diz não é ainda esse caso. Ele está dissimulando e fazendo cinicamente. E continua Humberto. E era esse o feitio daquele ingênuo e bondoso Firmino da Conceição. Premido pelas contínuas solicitações, abandonara a atividade profissional, passando a viver às pressas das duas filhas, que desfiavam nos trabalhos afanosos do bordado e da costura. Então Firmino não fazia mais nada, ele queria só o trabalho espiritual. Deixou de trabalhar, e a gente sabe que a doutrina espírita e que outras doutrinas, outras religiões, acontece que o pastor, quem está à frente, deixa o trabalho profissional e faz só da religião. Mas a doutrina espírita não nos convoca dessa forma. Convoca que tenhamos o nosso trabalho profissional e que possamos estar na lida espiritual, na lida da caridade. Sempre vigilante no círculo das necessidades dos vizinhos e conhecidos, como que se habituara à desordem do próprio lar. Então, Firmino acostumou, o lar está daquele jeito, as filhas trabalhando demais, tendo necessidade. Ele achou que é isso mesmo, e que o trabalho dele, ele iria fazer só o trabalho espiritual, a ajuda espiritual. E continua Humberto de Campos. Ambas as moças, que são as filhas de Firmino, sentiam-se à frente da maré invencível. As remunerações incertas mal chegavam para as despesas inadiáveis. E a velha esposa, quando os cobradores rondavam a porta, aguardava o marido pacientemente, alegando em tom amável. Era a esposa falando a Firmino. Ora, Firmino, esta situação precisa modificar-se. Nossas filhinhas parecem cansadíssimas. E seu emprego, você não esperava colocar-se este mês? E aí Firmino dava uma desculpa. Sim, mas não podemos esquecer a tarefa. Os apelos são muitos e não posso desatender a essa boa gente que me procura. Imagine que, presentemente, estou a serviço espiritual para benefício de 22 famílias. E continuava a esposa. Mas lembre-se igualmente de que é chefe desta casa e que não estamos isentos de responsabilidade familiar. Notando que a dedicada companheira estava a ponto de irritar-se, o doutrinador afagava-lhe a fronte cismarenta, preocupada, já querendo se irritar, como disse, e dava-se
pressa em buscar meditações e leituras, acentuando: deixe-se de ideias tolas. Perdeu então a fé em Deus? Meses e anos corriam para o abismo do tempo, e Firmino era sempre o mesmo homem, determinado a satisfazer pedidos importunos e extravagantes. Diariamente, entregava-se a demorados exercícios espirituais, a fim de multiplicar os valores positivos de sua doutrinação. Desenvolvera a visão psíquica. Então, Firmino, ele foi fazer os exercícios e desenvolveu a vidência. E agora recebia apelos do visível e do invisível. Então ele recebia as pessoas que o procuravam e recebia também espíritos desencarnados que ele estava ali no trabalho, estava desesperado, procurava Firmino. E vamos ver o que aconteceu. Espíritos ociosos ou inquietos, deste e do outro lado da vida, procuravam-no incessantemente. Vendo-se em tal situação, julgou-se dono de vastos poderes. Firmino se achou. Ele estava se achando, ele tinha muitos poderes, podia fazer tudo. E a vaidade não demorou a surgir como escauracho invasor. Ele começou uma vivaz vaidade. O ego dele começou a transbordar, porque ele tinha o conhecimento, ele estudava, ele tinha vivência, ele podia resolver as situações daquelas pessoas. Então a vaidade chegou no ego. E aí a gente deve refletir aqui, quando Humberto nos traz isso, que devemos olhar para nós, para dentro de nós, para olhar se nós estamos deixando a nossa tola vaidade, como nos diz o Evangelho, a tomar conta de nós, porque nós não sabemos nada. Aquilo que nós aprendemos hoje, já existe perguntas, interrogações por amanhã, porque o aprendizado ele é infinito, não é mesmo, Fátima? Então, continua Humberto de Campos: o nosso homem não admitia orientação estranha nos seus modo de interpretar e julgava-se detentor de dons infalíveis. Olha, Firmino, o bichinho da vaidade tomou conta de Firmino. Chegou, porém, a ocasião de ser abalado nas convicções profundas. Quando a família esgotava o enorme cálice de sofrimento, eis que uma noite, feita a oração habitual, Firmino é visitado por entidade desconhecida. Nós lembrando bem que Firmino desenvolveu a vidência. Então Firmino não estava dormindo aqui. Firmino estava acordado ainda. Terminou de fazer sua oração e aí apareceu uma entidade. Aureolas de luz cercavam-na inteiramente. Então era uma entidade de luz que estava visitando Firmino. Estampando amoroso sorriso, aproximou-se do velho doutrinador, que se ajoelhara e falou com bondade. Então, naquele momento, quando Firmino viu aquela entidade luminosa, Firmino se ajoelhou e ficou radiante. E a entidade falou com bondade assim: venho da parte de Jesus fazer-te um apelo. Já pensou a gente receber uma entidade luminosa e dizer que veio da parte de Jesus? Olha só quanto Firmino da sua vaidade não estava, hein? Se achando. Então, Firmino,
quase em êxtase, parecia esmagado de júbilo. E aí Firmino pensou assim: solicitação do Cristo, que não seria por atender imediatamente. Que não seria por atender imediatamente. Ou que não faria por atender imediatamente. Então Firmino estava só ele mesmo. Desde muitos anos empregava as menores possibilidades na solução dos problemas alheios. Certo Jesus premiava-lhe a boa vontade, designando-lhe nova tarefa, pensou Firmino. Enquanto essas reflexões lhe vagavam na mente, o sábio mensageiro continuou: trata-se de uma pessoa que requer auxílio urgente, alguém que precisa do teu interesse efetivo e desvelada atenção. Não te negues a cooperar, meu amigo. Essa criatura guarda a melhor intenção nos serviços comuns, mas há muito tempo internou-se pelos abismos da incompreensão. Olhe, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, no item 3, o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, está lá no Evangelho, nos diz assim, que é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. E no item 4 desse mesmo item do Evangelho, onde tem os bons espíritas, o Evangelho nos traz o seguinte, Kardec nos traz o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Então, o Espiritismo não é como as outras religiões que nós decoramos as passagens bíblicas. É preciso compreender e sentir. E é isso que Humberto nos traz hoje, nesse texto, que Firmino, ele não estava compreendendo direito, ele não estava com a percepção mais alargada da doutrina para sentir. E como ele tinha boa vontade, a vontade dele era verdadeira, Jesus foi ao seu auxílio. E continuando Humberto, ele nos traz: Jesus, porém, continuou o mensageiro, observa os discípulos generosos e sinceros e jamais lhes faltará socorro celeste. Olha só, Jesus não nos esquece em momento nenhum. A cada ovelha, e ele nos disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. E essas ovelhas somos nós, que estamos na lida, nos melhorando e ajudando o próximo, e sendo esse instrumento de Deus, esse instrumento de Jesus na ajuda do outro. Então, continua o mensageiro nos dizendo: o teu concurso é, todavia, indispensável. Esse irmão bem-amado permanece em perigo. Ervas daninhas lhe cresceram no campo espiritual, ameaçando as flores da esperança e os frutos da verdade. Aí a gente faz um parêntese. Nós todos podemos estar como no lugar de Firmino, e que deixou que essas ervas daninhas tomem conta de nós. Então, Firmino tinha boa vontade, mas não se percebeu. E aí quando entrou a vaidade, o egoísmo, que os Espíritos nos diz que são esses vícios que nos levam à nossa queda, que nós precisamos vencer a cada dia. Ele o que é que fez? Foi
a sua boa vontade existia, mas aí algumas outras invisíveis foram tomando conta de Firmino. Firmino achou brecha, e aí estando nesse abismo que o mensageiro nos fala. Então essas ervas daninhas lhe cresceram no campo espiritual, ameaçando as flores da esperança e os frutos da verdade. Viajou descuidado, apesar de bondoso, numerosas sereias tentam encantá-lo. Então os espíritos sem esclarecimento, envolvendo Firmino na sua boa vontade, a levar ele ao abismo espiritual. O pobrezinho começou a dormir, dizia a entidade a Firmino, mas é preciso arrancá-lo do sono, ainda que seja necessário submetê-lo a disciplinas, acordá-lo a golpes de força, dada a hipótese de necessidade permanente. Não o deixes a meio da estrada, longe de si mesmo. Jesus confia em ti. Então, nesse momento, o mensageiro estava passando essa incumbência para Firmino, né? E aí, disse-lhe o mestre: não desejas ver os seus serviços fraternos sujeito à solução de continuidade, e sim, que acima de tudo concebe o trabalho da própria iluminação. Então, não é só esse texto que Humberto nos chama a atenção para a nossa autoiluminação. Como é que nós nos iluminamos? Não nos iluminamos trazendo a vaidade, não nos iluminando sendo impaciente, intolerante, egoísta com o outro. Nós nos iluminando estudando e compreendendo o Evangelho, e compreendendo a doutrina espírita, compreendendo e sentindo o Evangelho. É assim que nós nos iluminamos. Então, Firmino estava no trabalho. Aí nós podemos também colocar, e como não só esse texto, mas em outros textos que nós estudamos, Humberto de Campos nos traz essa preocupação, que nós reflitamos, nós como os trabalhadores espíritas, se estamos fazendo só por fazer, ou estamos aproveitando a oportunidade da reencarnação para nos iluminarmos. E continua o texto: não se interrompa a atividade carinhosa do irmão, mas tampouco se ouvide se esqueça a realidade do homem. Então, o que o mensageiro está dizendo a Firmino: esteja no trabalho, mas esteja também no trabalho do dia a dia, do seu trabalho, se iluminando a si mesmo profissionalmente e também na doutrina espírita, né? Não como Firmino fez, que deixou tudo para lá. Continuando o texto, Humberto nos traz: ensina-o a respeitar a beneficência de Deus, a clarear os próprios horizontes e a estruturar a personalidade do discípulo perfeito em si mesmo, a fim de que socorra os necessitados com as medidas de justiça e do amor. Jesus dissemina a caridade todos os dias. Veja que coisa mais maravilhosa. Chega a me arrepia quando eu leio isso. Jesus dissemina a caridade todos os dias. Então é só nós estarmos nessa conexão que a gente capta, porque Jesus está sempre disseminando o bom para nós. Nós é que muitas das vezes saímos da conexão do Cristo. Nós ficamos fora, como foi lida na mensagem de hoje, aqui para nós, que devemos cultivar bons pensamentos. Quando estamos em bons pensamentos,
entramos numa conexão de luz, nessa conexão que é dada pelo Cristo. E continuando o texto, que ele já disse que Jesus dissemina a caridade todos os dias nos mais ínfimos recantos do globo. Então não é naquele local em que é privilegiado, não, em todos os locais. E espera que cada habitante do mundo lhe dissemine os dons sublimes. Então Jesus espera de nós que nós façamos boas ações, que possamos pegar essas caridades que Jesus derrama em nós e façamos pelo próximo. Entretanto, essa caridade constrói, reedifica, educa, eleva e redime. Então, depende de cada um de nós. Tudo nos é imposto no fluido universal. Só nós é que devemos absorver e fazer o melhor para nós, em primeiro lugar, e depois distribuir para o outro. E continua Humberto de Campos: a bondade não endossa a preguiça, nem suprime o valor da necessidade de luta na evolução das almas. Então, não é a preguiça. Devemos lutar em todas as direções. É luta, a vida é luta. Então, vamos lutar de uma forma boa, de uma forma do bom combate, como diz Paulo, né? Tem o bom combate. Vai, meu amigo, continua a entidade. Ainda é tempo, corrige, amando a quem adormeceu inadvertidamente na estrada tentadora. O interpelado guardava profunda impressão. Então, Firmino estava assim em êxtase. Debalde, quer dizer, inutilmente, tentava localizar o necessitado nos escaninhos do pensamento. Ele não sabia que a entidade estava aqui, para quem estava falando, a quem se referia o emissário solícito. Alguns dos obsidiados em estudo, habituado a fixar o exterior, não é? Firmino olhava sempre para fora, nunca para dentro de si, se observando, se buscando o que ele refez, como ensina Santo Agostinho no livro dos Espíritos. Então, Firmino não tinha esse hábito de olhar para si. Nós devemos olhar para nós, as nossas atitudes, as nossas reflexões, e reflexionarmos nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, e nos melhorarmos e corrigirmos. E continua, Firmino lembrou repentinamente do irmão de nome Donato, que nascera sob o mesmo teto, velho companheiro de trabalho terrestre, o qual, apesar de bondoso, nunca lhe aceitara os conselhos e pontos de vista. Olha só, ele só lembrou logo que seria Donato, porque não estava assim com eles, aceitando tudo o que ele queria, que ele fazia. E Humberto continua, penetrando-lhe a ideia recôndita, quer dizer, a ideia oculta, falou ainda o mensageiro: refiro-me à única pessoa a quem deves e podes impor a necessária reforma espiritual, mesmo à custa de ásperas disciplinas. Nós não reformamos ninguém. Nós não podemos fazer pelo outro, não. Cada um faz para si a sua reforma espiritual, a sua reforma íntima. Cada um, a gente pode auxiliar. Eu posso pegar na mão de Neuza, na mão de Fátima,
e dizer, olha Fátima, não vá nesse abismo não, porque você está a ponto de cair num abismo muito difícil. Mas eu posso dizer, dê um passo atrás, para trás. Mas quem faz a reforma é cada um de nós. E é isso que Humberto nos traz na manhã de hoje. E continua o texto. O doutrinador ergueu os olhos preocupados e interrogou. Trata-se do Mano Donato? Ele achou que era o Mano Donato. A lúcida entidade sorriu entre a compaixão. Imagine quanta compaixão esses espíritos bondosos têm por nós, e Jesus tem por nós, e muita paciência também. Entre a compaixão e a serenidade, e como quem necessita atirar o golpe a descoberto, depois de esgotados os recursos da delicadeza fraternal, acentuou com firmeza: não, Firmino, ainda uma vez estás equivocado. A pessoa necessitada a que alude é tu mesmo. O apelo de Jesus refere-se a ti. Então, este é o apelo inesperado de Jesus. Então, era ele que a entidade estava convocando a se reformar, a se iluminar. Então, que esse exemplo de Humberto, que é maravilhoso, que eu sempre, quando nas minhas orações, quando eu venho fazer alguma fala, eu digo assim: Humberto, onde quer que tu esteja, nos recônditos mais altos, emite um pensamento de luz para mim, pobre mortal, que não sou palestrante, mas venho trazer as tuas reflexões, que eu possa fazer realmente a reflexão que Humberto deixou nestas páginas. E com essa reflexão, nós agradecemos a Jesus, agradecemos aos bons espíritos e agradecendo a Humberto de Campos por esta página e por essa reflexão maravilhosa. Um abraço fraterno aos internautas e a todos. Muita paz.